Olá, alunos do curso de Licenciatura em Química EAD. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Química Aplicada. Na videoaula de hoje, nós falaremos sobre polímeros. Os polímeros são macromoléculas que possuem unidades químicas repetidas, denominadas de meros, que significa partes em grego. Assim, a palavra polímero significa muitas partes. Para exemplificar esse conceito, nós partiremos de um polímero muito conhecido, o polietileno tereftalato, ou PET, que é muito empregado na produção de garrafas PET, garrafas para armazenamento de refrigerante, por exemplo. Na verdade, essa molécula gigantesca de polímero, onde aqui representamos apenas uma parte, é composta por diferentes meros, e nós representamos 4 desses meros que são agrupados para formar a molécula de polietileno tereftalato. Esses meros podem ser representados também da seguinte forma, e, na verdade, ele é denominado de monômero, ou seja, um mero que compõe a molécula de polímero. No caso específico do PET, esse monômero é o etileno tereftalato. E podemos destacar o N, que é o grau de polimerização, que representa quantos meros vai conter a minha molécula de polímero. Assim, o grau de polimerização de um dado polímero está relacionado ao número de meros existentes em sua cadeia, ou seja, ao tamanho dessa cadeia polimérica. Os polímeros podem ser classificados de muitas formas diferentes, dependendo das características que está sendo analisada. Com relação, então, aos tipos de polímero, nós podemos classificar os polímeros quanto à origem. E aí nós temos os polímeros naturais, como o amido, que está presente em pães e massas, ou a celulose, que está presente aí no papel. Também podemos classificar os polímeros em sintéticos, que é onde nós focaremos essa videoaula de hoje, uma vez que os polímeros sintéticos são produzidos principalmente a partir de fontes petroquímicas e vem tomando grande espaço na nossa vida cotidiana, atuando em substituição a materiais tradicionais ou com uso completamente novo. Com relação ao tipo de síntese, os polímeros podem ser classificados como polímero de adição ou polimerização em cadeia. Nesse caso, um único mero ou monômero está envolvido na reação de polimerização. Eles são obtidos quando os monômeros possuem saturações e a polimerização é iniciada por radicais livres, carbocátions e carboânions. Nesse caso, não há formação de nenhum outro produto além do polímero. Uma vez iniciada a cadeia, seu crescimento é muito rápido, com altos graus de polimerização sendo obtidos logo no início da reação. Além disso, os pesos moleculares dos polímeros de adição são elevadíssimos, da ordem de 10 a 30 gramas por mol. Para exemplificar, então, uma polimerização em cadeia, partiremos do etileno, de N moléculas de etileno, sendo então polimerizadas para formar o polietileno, que pode ser representado dessa forma ou nessa forma condensada com seu grau de polimerização. Polietileno, que é muito empregado na produção de parafilme, isofilme. O outro tipo de polímero é o polímero de condensação ou polimerização em etapa. Diferente do caso anterior, ela ocorre quando há 2 tipos de meros envolvidos na reação. São obtidos quando os monômeros apresentam grupos funcionais reativos e, portanto, a reação entre 2 moléculas formando polímero e uma molécula pequena de subproduto. A cadeia polimérica somente alcança pesos moleculares altos quando se atinge altas conversões. Esses pesos moleculares são geralmente da ordem de 10 a 4 gramas por mol, um pouco menor do que dos polímeros de adição. Para exemplificar, então, a polimerização em etapa, nós temos N moléculas de etilenglicol reagindo com N moléculas de ácido tereftalato
para ocorrer uma polimerização em etapa para dar origem ao polietileno tereftalado, ou PET, que destacamos alguns slides atrás. Com relação à estrutura química, os polímeros podem ser classificados em polímeros lineares ou ramificados, que podem ter cadeias curtas ou longas, e um grande número de ramificações pode gerar uma estrutura dendríticas ou reticuladas, formando uma macromolécula única. A seguir, nós temos então figuras representando um polímero linear, um polímero ramificado curto, um polímero ramificado longo, um polímero dendrítico e um polímero reticulado. Com relação à estrutura, também podemos classificá-los em homopolímeros, que possuem apenas um tipo de mero envolvido na formação do polímero, como na representação esquemática, onde nós temos apenas um monômero A formando a cadeia de polímeros. Copolímeros, que possuem dois ou mais meros envolvidos na formação do polímero. Copolímeros pode ser classificado segundo a sua estrutura em copolímeros em bloco, quando eles têm dois meros, pelo menos dois meros, formando aqui a estrutura do meu polímero. Copolímeros alternados, quando esses monômeros se alternam na estrutura do polímero. Vocês podem observar que nós temos o monômero A adicionado ao monômero B, em seguida um A, um B de forma alternada. Nós também podemos ter copolímeros aleatórios, quando não há uma ordem específica de agregação desses polímeros. Vocês podem ver que não tem uma sequência específica de monômeros A agregada a monômeros B. E, por fim, o copolímero, por fim não, ainda temos mais uma, mas destacamos aqui o copolímero grafitizado ou enxertado. Na verdade, é a última classificação mesmo. Nesse caso específico, nós temos uma cadeia polimérica formada por um único polímero, e em seguida nós temos o enxerto de cadeias laterais, também formada por um único monômero, formando então o copolímero grafitizado ou enxertado. Com relação às propriedades térmicas, polímeros eles podem ser classificados como polímeros termofixos ou termorrígidos ou ainda termoestáveis, quando não apresentam temperatura de fusão, pois se degradam antes de atingir o ponto de fusão. Como principal exemplo, nós temos a baquelite, que é o monômero utilizado aqui na produção do Teflon. Perdão, do Teflon não, do cabo. O Teflon é um outro polímero que nós falaremos mais adiante. É usado aqui, é um polímero termofixo usado na confecção do cabo da minha panela, tá ok? A baquelite. E temos os polímeros termoplásticos, que apresentam temperatura de fusão definida. E o caso mais conhecido é o polietileno, que é utilizado aqui na construção desses blocos de brinquedo muito famosos. Quanto às propriedades mecânicas, os polímeros podem ser classificados como elastômeros ou borrachas, que podem sofrer uma grande quantidade de deformações não permanentes. São hidrocarbonetos insaturados de alta massa molecular, com cadeias longas e flexíveis, que dão propriedades de esticar. Como exemplo, nós temos o neoprene ou neopreno, que é usado na produção de roupas de mergulho, por exemplo, e é um elastômero muito conhecido. Também temos os polímeros plásticos, que podem sofrer uma grande quantidade de deformações permanentes. Além disso, eles apresentam alguma rigidez, alta massa molar, são moldáveis sob pressão e podem ser termoplásticos ou termofixos. Temos também as fibras, quando tem razão de aspecto, que é a divisão da área pelo comprimento maior que 100, e possuem baixa elongação e alta resistência à deformação. Portanto, possuem elasticidade menor que os polímeros plásticos e elastômeros. Como exemplo, nós temos aí o nylon 66. Em relação ao uso, os
polímeros podem ser classificados como polímeros de uso geral, são usados nas mais diversas aplicações, como o polietileno, usado na produção de reservatórios de plástico, conhecidos como bombonas, do isopor, na produção do poliestireno, poliestireno na produção do isopor, o polipropileno, que é usado aqui na produção de cadeiras plásticas, e o policloreto de vinila, o PVC, que é usado aí na produção de encanamento. Temos também os polímeros de engenharia, que são empregados na substituição de materiais clássicos usados na engenharia, como as madeiras e os metais. Como exemplo, nós temos o policetal, que é usado aí na produção de engrenagens, portanto, é um tipo de polímero bem resistente, bem rígido, e o politetrafluoretileno, o Teflon, esse sim usado para revestir as panelas de Teflon, famosas panelas de Teflon, que recebem esse nome justamente pelo seu revestimento polimérico, diferentemente da baquelite que havíamos comentado alguns slides atrás, que é usada na produção do cabo, é um polímero termorrígido usado na produção do cabo das panelas de Teflon ou das panelas de alumínio também. Temos aí, por fim, o policarbonato, como exemplo de polímero de engenharia, que é usado na produção de telhas poliméricas. Quanto à taticidade, polímeros são classificados como isotáticos, quando os grupos funcionais estão todos encadeados no mesmo lado da molécula, como vocês podem observar aqui, os grupos aromáticos estão todos na parte de baixo da molécula. Eles podem ser sindiotáticos, quando os grupos funcionais estão encadeados de forma alternada no lado da molécula. Agora, a molécula de aromático, o anel benzênico, está acima e abaixo da minha molécula de forma alternada. E, por fim, ele pode ser atático, quando os grupos funcionais estão encadeados de forma aleatória nos lados da molécula. Não há um padrão específico de encadeamento desses grupos funcionais. Nos concentraremos agora na etapa de polimerização, que é como esses polímeros são fabricados. Eles são obtidos, na verdade, por diferentes técnicas de polimerização, que não são ligadas a nenhum tipo de polímero específico. A reação de polimerização pode ser conduzida pelas seguintes técnicas. Polimerização em massa consiste na reação de polimerização na qual o meio reacional é composto apenas de monômero e iniciador. Polimerização em solução. Nesta técnica, além do monômero e do iniciador, também nós temos um solvente solubilizando tanto o monômero como o iniciador. Quando o polímero formado é insolúvel no solvente usado, não há necessidade de se usar um não solvente. Essa técnica em particular recebe o nome de polimerização em lama e o polímero obtido pode ser separado por filtração. Em terceiro lugar, nós temos aí a polimerização em suspensão ou polimerização em pérolas. Nessa técnica, o meio reacional é composto pelo monômero, iniciador, meio dispersante, que normalmente é a água, e um agente de suspensão. O monômero é insolúvel no meio dispersante e o iniciador é solúvel no monômero. As gotículas de monômero são mantidas em suspensão, e aí vem o nome de polimerização em pérola, por ação de agitação mecânica ou do agente de suspensão. Além disso, o agente de suspensão evita que as gotículas de monômero e o polímero que está sendo formado grudem umas às outras durante o processo. O quarto tipo de polimerização é a polimerização em emulsão. Ocorre em um meio reacional composto por um agente dispersante, normalmente a água, um monômero, um iniciador solúvel no meio dispersante e um emulsificante, também chamado de tensoativo ou surfactante.
O emulsificante é composto por uma longa cadeia hidrocarbônica, a qual é hidrofóbica e possui uma extremidade hidrofílica. Em quantidades pequenas, o emulsificante permanece disperso na água e na superfície das gotas do monômero, promovendo a sua estabilização. Quando a concentração micelar crítica é atingida, são formadas estruturas ordenadas de emulsificante, as quais chamamos de micelas e que destacamos na videoaula anterior. Além disso, as micelas têm seus grupos hidrofílicos orientados na direção da fase aquosa e os grupos hidrofóbicos orientados para o seu interior, que é a fase orgânica, devido à presença do monômero. Quando uma molécula de iniciador entra na micela, a reação de polimerização é então iniciada e continua até que outra molécula de iniciador entre na micela, matando o crescimento da primeira cadeia polimérica. A reação de polimerização só será reiniciada se uma terceira molécula de iniciador entrar na micela. Assim, a polimerização em emulsão gera polímeros de altas massas molares. Quinto tipo de polimerização que merece destaque é a polimerização interfacial. O tipo de polimerização é realizada em policondensações em que cada um dos monômeros se encontra dissolvido em uma fase diferente e immiscível, normalmente uma fase orgânica e uma fase aquosa. O polímero é formado na interface e é logo removido a fim de facilitar a polimerização. Essa técnica de polimerização é usada na produção de fibras, filmes, porém, devido à sua dificuldade de condução é ainda um método muito restrito a um pequeno número de polimerizações em etapa. Como atividade online, então, de nível 1, referente a essa videoaula de polímeros, assim como a videoaula anterior de petroquímicos, nós temos a atividade 1, 2 e 3, página 100, que deve ser entregue impreterivelmente até as 23 horas e 55 minutos do dia 12 de junho de 2018. Temos também a postagem de atividade de nível 3, referente ao capítulo 6, página 101, questões 1 a 10, que também devem ser entregues impreterivelmente até as 23 horas e 55 minutos do dia 12 de junho de 2018. Desejo então a todos uma ótima semana e nos vemos na próxima videoaula. Até lá!